Olá, gente, boa noite. Vamos entrando. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Carlinhos, vamos entrando, Aninha. Pode participar, é só clicar e entrar, tá bom? Não precisa mais nada, é só clicar lá no Taumaturgo Selene e entrar. Vamos entrando, gente. É um prazer ter vocês aqui hoje. Hoje é um dia muito especial para mim. E ter vocês aqui é muito bom. É uma alegria. Deixa eu botar o óculos para poder ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Rejane. Oi, gente. Vai entrando, Márcia. Jana, querida. Oi, Graça. Meu amor, que fica acordada até tarde. Ai, Graça, você é uma fofa. Seu nome já diz tudo, você é uma graça mesmo. Sônia, oi, Soninha. Amanda, vamos entrando. Ai, obrigada. Obrigada, hoje é um dia especial para mim. Luiz, Soliciana, Luciana. Vamos entrando, Amanda. Hoje é um novo ciclo. Obrigada, obrigada. Hoje é meu aniversário, gente. Então tem muita gente aqui me parabenizando e dando os parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, gente. Hoje é um ciclo novo, né? Um novo recomeço. E festejar a vida é sempre muito bom, é muito bom, né? Saber que você está viva, que você está produtiva, que você está saudável, né? Que você está compartilhando, que você está vivendo, né? Já cantei parabéns hoje com os meus netos, já cantaram parabéns, já apagaram as velas para mim, foi ótimo. Oi, Márcia, obrigada, muito obrigada. Oi, Sônia, vamos entrando. Ai, obrigada, Kátia, obrigada, querida. Obrigada a todos vocês, todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, festejando meu aniversário da forma que eu mais gosto, trabalhando. Porque isso também é um trabalho, passar conhecimento, dar uma aula, falar sobre alguma coisa importante. Eu acho que isso é muito bom. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje comigo. Olá, vamos entrando. Oi, Maria Queiroga, de Juiz de Fora, muito querida. Oi, querida, pode entrar, é só clicar lá e entrar, tá? Não precisa autorização, não. Podem entrando a hora que quiser. Oi, Rose, vamos entrando. Oi, Desângela, obrigada, querida. Ai, que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada. Oi, Cecília, de Recife, consteladora, cinesiologista, minha parceira querida. Vamos entrando. Saudade de todos vocês, de abraçar. Hoje era um dia que eu queria estar abraçando, festejando com todo mundo. Adoro festejar meu aniversário. Acho aniversário uma coisa assim fantástica. Vamos entrando, todo mundo. De vez em quando entra algumas coisas e dá uns piques, viu, gente? Mas é só porque estão entrando mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre campos mórficos, né? Autoria do biólogo inglês Rupert Sheldrake, né? Esse termo foi ele que designou. E eu queria falar um pouquinho disso, como que isso atua na nossa vida e como que isso atua nas constelações sistêmicas e por que isso atua, né? De que forma que isso
pega todos nós, né? Então eu vou tentar fazer aqui uma malandragem, como diz o outro. Eu vou mostrar uma foto para vocês poderem explicar um pouquinho essas histórias. Do outro celular eu vou mostrar para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que fica mais didático para vocês poderem entender melhor como é que isso funciona. Peraí. Sim, Sônia, biólogo, é isso aí. Existem vários livros dele. O Rupert Sheldrake, vale a pena vocês conhecerem, a sensação de estar sendo observado. Tem vários livros que ele fala sobre isso. E, na realidade, segundo a física quântica, né, porque é um estudo também, esses campos são estudados pela física e são falados por todos eles. A gente vê isso nos campos de constelação com muita facilidade. São dados de informação que regem todo o universo em nível subatômico. Esses campos de organismos vivos existentes no planeta inteiro, né? Então, assim, mas também na maioria das moléculas que possuem átomos, né? E átomo é uma unidade básica da matéria em que consiste num núcleo central com carga elétrica. Então, o que a gente pode imaginar? Que pensamento é matéria. E cada um de nós é muito responsável por aquilo que pensa, principalmente aquilo que age. Porque na hora que você pensa, isso toma uma ressonância. Eu quero só mostrar para vocês isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui? Imagina no centro da sua cabeça, né? E esse movimento aqui, ele se dá porque ele ressoa. Ele ressoa naquilo que você pensa, em cores, em luz, em som. E assim, quem não tem essa visão, mais essa percepção extrasensorial, não vê. Existe um estudo de foto Kirlian, que é muito antigo, onde a gente coloca o dedo numa câmera e eles tiram uma foto do seu dedo. E esse dedo, ele mostra em cores como está o seu campo emocional. Existem vários trabalhos a respeito de chakras, que você vê essas cores, né? O chakra, por onde entra, né? Onde a entrada e a saída são vórtices de energia que comandam e fazem essa ressonância com o que está lá fora. Um minuto só. Ok, então assim fica menos ruído, porque esse horário tem barulho de rua. E nós estamos em casa, né? Então, eu não tenho criança, não tenho cachorro, mas tem barulho de rua. Então, assim, na realidade, nós, segundo essa... Vou mostrar de novo, porque tem gente que está entrando e não viu. Essa imagem aqui, ó. Isso daqui poderia ser um dedo no centro, né? E essa força emana de você para fora e de fora para dentro. Então existe um entrelaçamento que eu vou falar mais a respeito disso depois. Oi, Rô, parceira querida, Van, vamos entrando, que prazer ter vocês aqui. E aí nós temos essa outra imagem aqui, ó, né? Que muitas vezes você não precisa dizer aquilo que você pensa. Basta você emanar isso. E essas emanações, elas têm uma linguagem diferenciada, né?
É num olhar, é numa sensação. Quando você entra num ambiente, você sente o ambiente. Quando você senta ao lado de uma pessoa, você sente isso. Que é o que nós sentimos no campo das constelações. Porque no campo das constelações de grupo, o importante é você sentir. Quando você se coloca numa constelação, no lugar de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, que não é nem da tua família, mas você sente aquilo que o outro está sentindo. E por que você sente o que o outro está sentindo? Porque existe uma ressonância. Uma aluna minha me perguntou, mas Selene, eu fiz uma constelação não sei aonde, e tinha mortos de guerra, não sei o que e tal, e ela tem família de alemães bom. E ela veio com um cheiro de gás, um cheiro de escapamento. Ela veio para... Oi, Kátia, querida, entra aí. Ela veio com esse cheiro, ela veio embora do sul para cá com esse cheiro. E nós trabalhamos isso. Na realidade, nós temos, no nosso campo familiar, nós temos muita gente. Deixa eu colocar para vocês uma imagem que eu quero que vocês vejam. Vou colocar aqui. Eu acho que vai dar para vocês verem. Isso daqui, ó, é um campo de família, né? É um campo de família e aqui é um campo onde você está aqui embaixo. A sua mãe, o seu pai, aqui a família do seu pai e aqui a família da sua mãe. Então, vocês podem imaginar o que significa esse campo mórfico aqui. Então, na realidade, é uma herança, muitas vezes genética, é uma transmissão de informação através dos campos, porque são vários campos. Nós temos mãe, avó, bisavó, trisavó, tataravó, quarta avó, quinta avó, sexta avó e por aí vai, né? Que tem ex-avó, septa-avó, né? E quando chega lá na frente, muita gente. Então esses são campos, são imagens de histórias, de um espaço-tempo onde eles viveram histórias da vida deles. E essas histórias, elas são repassadas nesse campo, nessa onda, como se nós tivéssemos um Dropbox. Imagina um Dropbox, né, que você tem no computador com imagens arquivadas de tanto tempo que você já nem lembra mais. De repente a caixa está cheia, você tem que ir lá e deletar algumas coisas. Que é o que nós fazemos no campo da terapia sistêmica quando a gente ressignifica histórias, né? Então a gente vai deletando. Não é bem deletar, mas é ressignificar a história. O que significa ressignificar a história? É olhar de volta para aquele campo, perceber que ele existe, tomar esse campo no seu coração para que isso modifique a sintonia, a vibração desse campo, né? E também existe uma memória, uma espécie de memória coletiva da espécie a que você pertence. Então, por exemplo, nós temos o nosso campo da família, mas nós temos o campo dos nossos primos, dos nossos amigos de trabalho, né? Tem gente que trabalha há 20, 30 anos com as mesmas pessoas, né? Nas repartições, nas empresas. Então aquilo já gerou o quê? Um campo epigenético, porque é passado de pessoa para pessoa. Você acaba, por exemplo, trazendo para você atitudes e comportamentos afins, que você vê e que você participa o tempo todo. Aquilo é como você vive com uma pessoa, casada com uma pessoa, por exemplo, muitos anos. Tem gente que diz assim, nossa, mas vocês são tão parecidos. Fisicamente, as pessoas começam a ser parecidas.
Isso é epigenética, porque elas passam jeito de ser de uma para outra. O convívio é tão grande, é tão integrado, que eles passam a ter esse movimento mais entranhado, digamos assim. E eu vou mostrar por quê. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é uma outra imagem, que é essa daqui. Primeiro eu vou mostrar essa daqui, eu vou mostrar depois a outra. Então, cada indivíduo, ele vive dentro de um imagina os meridianos, do nosso planeta Terra, por exemplo. Nós temos também exatamente esses meridianos. Quando nós temos esse meridiano aqui, ó, dentro, e nós temos esse aqui ao redor, esse daqui abrange muito mais histórias, abrange história da humanidade, abrange histórias culturais. Cada cruzamento desse daqui, ela tem uma informação. Aqui dentro nós poderíamos imaginar que seria a nossa bolha menor, a nossa bolha familiar. E essa daqui poderia ser a transgeracional, digamos assim. E essa daqui é que a gente vive no dia a dia, com os nossos parentes mais próximos, com os nossos amigos, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com a família do nosso marido, né? Então, olha só, outra coisa que eu quero mostrar. Aí, vai para onde? Para onde que nós vamos? Vê se dá para vocês entenderem o que eu estou mostrando aqui. Quando você está junto com alguém, o que acontece? O campo de um e o campo de outro. Esse cruzamento que vocês estão vendo aqui acontece o tempo inteiro. Com você, com pessoas conhecidas e desconhecidas. Não importa quem seja, importa é que em cada cruzamento desse aqui, eu digo que existe, por exemplo, uma emoção. Quando esse cruzamento dela bate com o cruzamento dele aqui, o que vai acontecer nesse movimento? Vai acontecer uma emoção, uma dor, uma depressão, uma alegria, uma tristeza, um abandono, uma raiva. E isso faz com que um retroalimente o outro. Por isso é que quando você entra num campo e diz, mas eu senti alguma coisa e eu saí com isso, sentindo isso. Desculpe, isso não é do campo. Você não está saindo de uma constelação com algo que não é seu. Você está saindo do campo com algo que é seu e que parece que é semelhante com aquilo que o outro está vivendo. E não precisa ser numa constelação, não. Imagine numa sala de trabalho ou numa festa onde tem 20, 30 pessoas juntas. Como é que fica aquela dinâmica daquele cruzamento? Né? Do cruzamento entre pessoas, de estabelecerem o mesmo sentir, o mesmo sentimento, né? Às vezes você está num trabalho e tem alguém sentada do seu lado que está sofrendo um campo de separação, uma depressão, uma história qualquer. E você está passando a perda de um amigo, de alguma coisa, e aquilo bateu como uma dor, como uma tristeza em você também. Quando você está sentado aqui e o outro está sentado ali, o que acontece naquela teia que nós acabamos de ver? Acontece isso aqui, ó. Quando acontece isso aqui, vocês cruzam a mesma informação da mesma emoção. E isso ressoa, faz um link e reforça a minha dor com a dor dela. Aí a minha dor fica mais forte, mas fica mais forte porque eu estou sentindo isso ou porque eu estou assimilando parte da dor dela. Então é esse movimento que acontece no dia a dia e que nós não sabemos o que é meu e o que é seu.
Por isso é que nós temos que ter muito, 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 muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Não dá para ficar batendo de frente com as pessoas, porque ele pensa diferente de mim, porque ele é diferente de mim, eu quero que ele seja igual, que ele pense igual a mim. Gente, isso não funciona. Isso é uma loucura. Só vai reforçar um padrão em você de dor maior. Porque é frustração em cima de frustração, porque o outro não pensa e não age como você. Então, nesse campo, o que acontece, ele está ligado por memórias afins, né? Que, por exemplo, de uma família, elas têm um campo que seria o Dropbox maior do campo da família, onde todas as histórias estão lá. Eu posso viver minha vida inteira sem acessar essas memórias desse campo, mas eu posso viver aqui e acessar uma memória da quarta, quinta geração lá atrás, de alguém que está muito atrás de mim. Eu tô aqui, 1, 2, 3, 4, quinta geração. Quinta geração, sabe quantos avós tem? 32. 32 avós na quinta geração. Na sexta geração, nós já temos 64. Gente, é muita gente. E essas informações estão todas nesse campo mórfico. De guerra, de pandemia vivida lá atrás, de terror, de guerra, de perdas, de ganhos, de alegrias, de amores, de tudo. Tudo. Tá tudo lá. Não existe bom, nem existe ruim. Só existe uma coisa que bate em mim. E existe uma coisa chamada equilíbrio nesse campo, né? Onde, segundo Bert, todos pertencem. Tem mais uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui. Peraí. Que é... Então, essa eu acabei de pegar na internet, não ficou muito boa, mas nós temos dentro de nós o que as pessoas chamam de chakras, né? Mas são vórtices de energia, né? Que eles têm comunicação, uma comunicação direta. Tá vendo esses fios aqui? Isso tudo é uma interação de dentro e de fora. Tudo que está dentro está fora. Tudo que está em cima está embaixo, no céu e na terra. Porque o cosmos, essa imensidão, está toda ela ligada a nós. Não existe nada. Você imagina um micro-universo, né? O nosso corpo humano, células, veias, ossos, aquele mundo lá dentro funcionando. Aquilo é um universo, gente. Se tiver a oportunidade de ver o filme do micro, a máquina entrando no micro-universo e indo para o macro-universo, a rede é a mesma, a imagem é a mesma, não existe nada diferente. Então nós estamos conectados com uma distância muito maior do que aquela que a gente imagina. Então, o Rupert, ele diz que nesse campo as habilidades são herdadas através desse campo mórfico, de uma espécie. Então, assim, eu sou espécie humana, então eu aprendo a beber um copo, água nesse copo. E aí tem uma outra raça que bebe água no rio. E de repente ele vai pegar uma cambuca e vai lá no rio e vai beber como se estivesse bebendo no copo. É mais ou menos isso, a grosso modo, ele explica isso muito bem. Na internet vocês têm uma porção de coisas explicadas sobre isso. Eu só queria mostrar esse outro lado mais sutil que na internet eles não falam. Então essa memória coletiva é que fica arquivada no campo e que passa essa informação... porque ela está nesse campo de memória, como se fosse uma nuvem. De repente chove aqui, aí cai um monte de informação
que é desse grupo, mas de outro lugar. E esse outro lugar passa essa informação. E você acaba repetindo. Eu sempre digo que não existe... tu diz assim, eu criei. Você não criou. Você simplesmente pegou no universo. Se você não criou imediatamente, pode crer que daqui a uma semana tem alguém inventando. Porque isso está no coletivo. Você só pega. É o primeiro a pegar e é o primeiro a realizar. Então, você pode pegar e não realizar. Há 40 anos atrás, por exemplo, meu pai fazia... Ele tinha um terreno aqui no interior do Rio de Janeiro e ele comprou mudas de coco, 360 pés de coco. O meu pai plantou nesse terreno porque ele era químico e ele fazia pesquisa porque ele adorava tomar uísque com pedra de gelo feita de água de coco. E ele dizia, eu vou engarrafar água de coco. E ele plantou. Só não tinha bala na agulha e ninguém acreditou nele para investir isso. E hoje nós tomamos água de coco. Eu estou tomando água de coco. Essa está engarrafada, mas foi tirada, né? Mas ele já estava pensando nisso lá atrás. 40, 45 anos atrás, eu era garota. Eu me lembro do papai com os vidrinhos lá fazendo os testes químicos para isso. Então, veja bem. Não existe no campo, quando meu pai criou isso, ele lançou no ar uma vibração que ficou e alguém pegou. O meu pai tinha uma fábrica de pigmentos. Eu vou contar uma história que eu sei desse campo, que eu vivi isso. O meu pai tinha uma fábrica de anilina de bolo, né, que se chamava Nova Cor. Eu saía de lá tingida. Adorava mexer naquelas cores todas de anilina para bolo. Minha mãe fazia bolos, era doceira. E meu pai fez essa fabriquinha, que um primo meu até que tomava conta. Muitos anos depois, o que aconteceu? Meu pai não renovou o nome e a Souvenir foi lá e pegou o nome, né? O registro de nome Nova Cor, que é um nome excelente. Então, veja bem, alguém lança e outro relança e recria em cima. Então as coisas são recriadas. Segundo Bert, tudo se repete. Assim como o campo do dos nossos ancestrais, das histórias transgeracionais se repetem na nossa vida. Então, tudo na vida se repete. A gente vê isso na moda, inclusive. Eu me lembro da minha mãe, que ela costurava muitíssimo bem, fazendo baile. O vestido de baile da minha prima, ela em pé na cama e ela fazendo aquele vestido balonê. Eu devia ter, sei lá, 5 anos, uma coisa assim, 6 anos. E eu ficava vendo aquele vestido lindo, encantada com aquilo, e a mamãe fazendo aquele balão, que era um vestido de baile balão. Essa moda voltou há pouco tempo. Tava todo mundo usando aquela saia feito uma bala de enrolada, um negócio esquisito pra caramba. Mas todo mundo usava, era moda. Então as coisas se repetem, as coisas se recriam, né? Então, o que eu queria falar para vocês e queria mostrar para vocês, deixa eu mostrar outra vez aqui, que na realidade, quando nós estamos nesse campo aqui, que aqui é um ser humano com o campo vibracional dele, e nós temos essa conexão com o universo, porque nós temos essa conexão com o universo, não pensem vocês que não, esse universo que está lá em cima, ele está conectado em vibração com isso daqui. E de que forma nós vemos isso? Com um outro estudo antiquíssimo que se chama astrologia. Quando você nasce, você já tem um céu armado. No momento que você nasce, os planetas estão alinhados. Isso é terra-céu. Já é outro campo mórfico. Então, são vários campos de conexão que você não pode deixar de perceber que ele existe e atua na sua vida. E você vai ver que exatamente as suas tendências são aquelas. Você passa por aqueles segmentos. Na hora em que você faz um mapa, por exemplo,
e você sabe onde está direcionada a sua cabeça, né? A cabeça, o nódulo norte, para onde você tem que olhar nessa vida, nessa encarnação, fica mais fácil. Você para de bater a cabeça, para de querer fazer coisas e se direciona. Quando eu percebi isso, eu relaxei, porque eu sempre queria ter uma casinha no campo. Até hoje eu quero ter uma casinha no campo. Já tive várias. Pergunta para mim se eu fiquei com alguma. Eu não consigo chegar, porque a minha cauda está lá no campo. Eu já vivi isso. A minha leitura é que, segundo a astrologia kármica, você tem uma imagem lá atrás em que você já viveu numa outra vida uma história, porque esse campo sistêmico, ele pode ir em qualquer espaço-tempo. Em qualquer espaço-tempo é aqui e agora. E isso a física quântica já mostra para nós. A física quântica chegou a um momento em que ela diz muito mais até. Ela diz que você tem vários eus e esses vários eus estão atuando ao mesmo tempo, fazendo você aqui e agora subsistir de uma forma que todos vejam e percebam você de uma forma. E isso é incrível, quando você coloca esses vários eus, que você não precisa saber quando foi, onde foi e o que foi, você só precisa harmonizar essas vibrações que estão elétricas, porque a eletricidade não acaba, gente. Então, se nós somos seres elétricos, isso quer dizer o quê? Que esse corpinho vai morrer, mas a eletricidade não. E essa eletricidade não está contida no corpo. Ela está acoplada de alguma forma. Ela está nesse comando que eu faço isso, falo, me gesticulo, mas na hora que ela sai fora, ela vai para algum outro lugar que eu não sei onde é e o corpinho murcha, né? Na hora que você tira a roupa, ela não cai no chão, é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tem que ficar atento a essas vibrações, porque essas vibrações, essa imagem que você tem como um radar, né? Você tem a imagem de todo o seu campo familiar, que é assim, como se você tivesse uma nuvem aqui em cima, com todas as memórias culturais desse povo todo aqui. Porque olha só, eu achei o seguinte, tá vendo esse espaço branco aqui, ó? Até chegar você, isso daqui é da onde nós viemos. Pai e mãe é biológico, é o portal por onde você passa para viver aqui na matéria aquilo que você precisa ressignificar ou evoluir. Agora, quando você passa por aqui, você carrega um monte de coisa que você acaba entrando nos emaranhados, né? E você vai passando situações e vai carregando imagens que você toma como sua. E aí você se identifica e acaba vivendo e sofrendo pelo outro, né? Carregando pelo outro. Qualquer um pode entrar. Pode entrar. Pode só clicando lá, Isabel, pode ir lá. Clica e vai entrando. Então, qualquer pessoa está conectada com todos esses campos. Ela pode se envolver, se emaranhar ou não, né? Então, vai depender daquilo que essa imagem holográfica do seu campo traz para você na hora em que você nasce. Por exemplo, as crianças que estão nascendo nessa pandemia, nesse céu, né? Porque é um céu difícil. Eu não sei como é que vai ficar. Eu não sou astróloga. Eu amo astrologia, já fiz curso, não faço astrologia para fora, nada disso, mas eu gosto muito e acredito nisso, né? Porque eu já vi as situações, eu já estudei. Então, assim, para eu dizer para você, olha, é legal, é porque eu já estudei.
Eu já estudei muita coisa, gente. Não faço tudo que eu estudei, mas eu gosto de estudar. Eu sou geminiana, tem tudo em Mercúrio ali. Então eu tenho ar até a tampa. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar para ter conhecimento, né? Para saber como é que aquilo atua, como é que aquilo significa. Então, o que você precisa? Você precisa saber que você tem um campo que é seu e tudo que está em volta faz parte de você e você faz parte de tudo. O que você tem que ter é cuidado com essas ressonâncias, né? Quando você estiver falando palavrão demais, quando você estiver tenso demais, quando você estiver blasfemando demais, respira muitas vezes para oxigenar a sua mente, para ela poder ter clareza, né? Para você perceber se aquilo é seu ou se aquilo é de alguém ao redor. Porque está somatizando. Não só o que é seu, mas o que você está atraindo, porque você ainda não ressignificou o que é seu. Na hora que você resolve o que é seu, aquilo deixa de vibrar. A hora que você faz um trabalho, por exemplo, Selene, isso eu não consigo. Então, eu ainda estou pensando, ainda estou olhando para trás. Se eu ainda estou olhando para trás, eu ainda estou numa fase ou infantil ou de adolescente. Eu ainda não fiquei adulta, porque eu estou presa na dor de então. Então, eu estou presa nesse campo e eu preciso olhar para isso. Qual é a única forma que eu tenho de resolver as minhas dores do passado? É olhando para elas. É encarando. E quem encara, né, é adulto. Eu tenho que adultecer para poder encarar e tomar a minha criança, porque ela faz parte de mim, mas enquanto ela estiver triste, ela está emaranhada com o campo dela. Ela ainda não resolveu alguma coisa nesse campo. Então, qualquer coisa que aconteça nas nossas relações vai te remeter àquela história. E aí a gente tem que ter cuidado com uma outra coisa que acontece nesse campo, que é o campo espelho. Você atrai sempre alguém que tem mais do mesmo da sua história para poder você olhar e resolver. Tem que ficar de olho na hora, porque senão eu vou embora. Eu falo que nem uma matraca, gente. E eu queria responder algumas perguntas a você. Não, eu não vou falar de nenhuma criança que está nascendo agora, porque eu não tenho essa autoridade, digamos assim, né? Porque também isso é muito relativo. O ideal seria que o pai fizesse uma leitura astrológica mesmo com um bom astrólogo. Como encarar a minha criança ou a minha dor? Então, se você ainda está olhando para a sua dor, é porque você ainda não adulteceu. E o adulto, ele olha para a dor, porque faz parte da nossa história. Nós não podemos negar a nossa história, os nossos sofrimentos, mas nós precisamos olhar para isso e aceitar. O que você não aceita na sua dor, que ainda está te machucando? Ou quem você não aceita? A questão não é o que eu não aceito, a questão é quem eu não aceito também, né? Porque se é pai e mãe, minha filha corre e vai olhar para esse pai e para essa mãe. Já falei muito sobre isso aqui, sempre eu falo e toco nisso. Pai e mãe é sagrado, não importa o que ele fez. Isso é a primeira ordem do Bert Hellinger no Sistêmica. Todos têm o direito de pertencer. Todos pertencem. Assassinos, perpetradores, perpetrados, abusadores, seja o que foi que eles fizeram. Eles pertencem. Ninguém pode dizer assim, esse eu não quero, esse eu quero. Esse pai eu não quero. Não. Ele te deu a vida. E o respeito pela vida? Você não tem respeito pela sua vida? Então você não tomou a vida. Precisa tomar. Tem que fazer um trabalho sério em cima disso.
Bom, um livro sobre tudo que eu falei hoje, impossível, porque o que eu falei hoje eu vi em vários livros, né? Em vários filmes, em várias conexões. Mas você tem vários livros que você pode ver. Matrix, por exemplo, é um, né? Poderíamos ter como verdade a busca da identidade entre destino e desejo. Olha só, desejo é uma coisa muito do ego, né? Destino, eu acho que você já vem com ele mais ou menos traçado. Você já tem coisas para você passar. Mas, no meio do caminho, eu acho que você tem escolhas. E essas escolhas é que são importantes você fazer, né? Porque quem não tem escolha é criança. Muitas vezes a criança se sente sem escolha, né? Ela fica aprisionada em determinadas histórias, mas o adulto tem escolha. Eu escolho o que eu quero. Eu escolho ficar com esse marido e apanhar todos os dias. Eu escolho ficar com esse namorado que diz que eu sou o amor da vida dele, mas me trai o tempo todo, porque ele tem problemas e ele projeta, espelha sobre mim as questões problemáticas dele com a mãe dele, ou seja lá com o quê. E eu tenho alguma questão lá atrás que eu tô olhando para aquele que também fez o outro sofrer, então eu espelho e atraio uma pessoa que é mais do mesmo lá de trás, e aí cobro desse aquilo que eu não cobrei lá atrás. Então fica um angu de caroço que você não sabe quem é quem. Então, se a gente não se trabalha, tem gente que hoje em dia ainda diz, eu não tenho problema, não vou dar dinheiro para psicólogo, para terapia, imagina, que isso é um absurdo. Então, assim, hoje em dia, com tudo que a gente tem de conhecimento, de leitura, né, ainda falar uma coisa dessa, eu fico assim, né, em que país esse cara, em que tempo que esse cara vive? Porque é importante você se conhecer, porque nós não sabemos quem nós somos, gente. Não tem a menor ideia de quem nós somos, a não ser que você se trabalhe muito. Minha filha rompeu relações comigo. Devo procurá-la ou devo ficar no meu lugar? Bom, tem que saber por que ela rompeu ligação com você. Ela pode estar honrando alguém que rompeu lá atrás e ela deve estar fazendo mais do mesmo. Como é que é a tua relação com a tua mãe? Né? Primeiro vamos ver isso. O campo mórfico pode se revelar em sonhos, sim. Você pode olhar. Para começar, toda vez que você estiver sonhando, em que você raciocinar no sonho, você não está sonhando, você está vivendo, você está projetada. Existe uma coisa que se chama projeção astral, é o psicossoma, é uma parte mais sutil de você que sai e vai viver situações com pessoas que também estão acordadas ou com pessoas que já são desencarnadas. Não vivo sem terapia, eu amo, claro, porque você está a fim de se conhecer, você quer crescer, você quer ficar adulta e tomar as rédeas da sua vida. E a pessoa que não toma as rédeas da sua vida é a pessoa que está sempre criança, que está sempre culpando o outro por alguma coisa. Porque não me deu amor, porque não me deu isso, porque me fez isso, porque me fez aquilo. Gente, assim, então vai resolver isso. Né? Porque você tem que aceitar a vida dos seus pais do jeito que foi. Porque me abandonaram quando eu era pequena, me deu pra não sei quem, não sei nem quem é meu pai. Tá, você não sabe, mas você tem pai porque tu não é filho de chocadeira, né? Biologicamente, tu tem um pai e uma mãe. Não importa o que aconteceu com eles. Isso é fundamental no campo que vai ressoar para os seus descendentes, gente. Se você não se trabalha, quem vai pagar um preço são eles lá na frente. Deus me livre, eu não quero deixar nada para os meus netos. Alguma outra pergunta? Entendeu, Carlinhos? É isso aí. Porque a gente fica, quando a gente fica criança, é quando a gente não aceita. Quando a gente fica cobrando daquele. Pior é quando você não recebeu, não cobrou, não resolveu com aquele lá atrás e fica cobrando da relação na frente. Porque aí é relação espelho. Você está espelhando. Você acha que você atrai alma gêmea? Essa coisa de alma gêmea?
Nós temos muitas almas gêmeas, gente. Muitas. E cada alma gêmea... O que é banda da laranja? Ai, eu preciso achar a banda da laranja. Banda da laranja é o seguinte. Você corta a laranja, ela saiu meio assim. Mas se ela for diferente... Se ela não for diferente, ela não encaixa. Entendeu? Para encaixar isso aqui, esse aqui tem que estar vazado para esse poder encaixar aqui, ó. Lá, sabe o puzzle? Aquele brincadeira de criança que tem os recortes para fazer um desenho? Aquilo, gente, alma gêmea é aquilo. Precisa ser diferente para encaixar. O que me atrai no outro? São as diferenças, mas também são aquilo que eu espelho. Porque eu digo, mas é tão diferente de mim. Não é, não. Você está vendo aquilo que você tem que você não gosta de ver em você. Como não espelhar o passado na relação atual? Se trabalhando. Se trabalhando, olhando para trás primeiro, reverenciando a vida, tomando pai e mãe do jeito que foi, tomando a família, né? Fazendo uma reverência para todo esse povo aqui, porque você só está aqui porque eles te deram passagem, porque eles passaram o que passaram, seja lá o que for. Porque, gente, olha só, é muito gozado. A gente vai se trabalhando... Olha que até hoje eu me trabalho. Não vou dizer para a idade que eu fiz, não, tá? Mas é muita, muita idade. Já passei por muita coisa, né? Então, assim, já fui casada, já tive namorado, já separei, já não sei o quê, já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo. Já fiz muita coisa, eu tenho muita experiência de vida. Então, eu posso falar porque eu tenho experiência. Né? Eu não falo de uma coisa que eu não conheço. Eu não conheço, eu fico calada. Não falo nada. Porque eu não vou falar sem causa, né? Então, assim, o que a gente precisa é... excluir pessoas que são pseudo-amigos, traz consequências futuras. Bom, gente, é o que eu digo. Você tem que aceitar a vida que recebeu dos seus pais. Mas se o seu pai era um torturador da família, você não é obrigada a ser amiga dele. Você não é obrigada a receber ele em casa. Você entendeu? Mas você tem que aceitar a sua vida que veio a partir deste cara. Porque você não sabe por que você escolheu essa porta de entrada, né? Imagina você uma estrelinha, né? E aí resolve, tem algumas coisas para você ainda resolver. E aí, bom, naquela família ali, eu vou passar por separação, eu vou passar por vício, eu tenho uma questão de vício que eu não resolvi, eu vou ter que enfrentar, vou entrar naquela família para poder resolver. Aí, entra, portal abriu. Pai e mãe biológico são a porta de entrada. Mas você, você é filho da essência, da luz, cara. Não esqueça disso, nós somos luz. Nós somos uma centelha, uma fagulha divina. Sempre lembre disso. Você tem todos os recursos dentro de você. Não se subestime em momento algum. A gente está passando por um momento agora dificílimo, gente. As pessoas dizem assim... Hoje minha sobrinha virou para mim e disse assim... Tia, nossa, eu quando crescer quero ser igual a você. Você está sempre se reinventando. Claro! Claro! O universo muda a todo momento. A internet muda a todo momento. Você tem que mudar. Porque você é um universo. Você é um micro-universo. Você tem que estar a mil. Tem coisas que para mim é muito difícil, que eu sou de uma geração lá de trás. Meus netos, para eles é rápido, eles já nasceram com o chip atualizado, né? Eu tenho que baixar os downloads todos ainda. É muito difícil, mas não dá para você parar. Não dá. Você tem que estar junto, você tem que andar junto. Ou então você paralisa. E se você não olhar para isso e não aceitar tudo isso, você paralisa da mesma forma. Você fica olhando para trás. Você fica preso naquela rede de ping-pong. Você sempre vai atrair parceiros e amigos que trazem para você situações das quais você ainda não resolveu lá atrás.
Entendeu o que eu tô falando? É a mesma coisa, amigo, namorado, é a mesma coisa, parceria. Então, você tem que, às vezes, mostrar para ele o seguinte, por exemplo, essa coisa o que a gente viveu, negócio de política, de religião, de bem-estar, de não sei o quê, são pensamentos diferentes. Mas você tem coisas maravilhosas que eu amo, mas você tem umazinha que não bate com o que eu penso. E eu vou deixar de falar com você por causa disso? Ué, então eu não sou sua amiga. Que amigo é esse que não aceita as diferenças de pensamentos e de crenças? A minha religião é uma, a sua é outra, mas tudo bem. Você é umbanda, o outro é católico, e daí? Qual é o problema? Para mim, só existe uma energia divina, um Deus. Para mim é um só. Os caminhos levam a uma coisa só. Não acho que tenha problemas com meus pais, mas sinto que a minha criança não cresceu. Então tem que ver onde que está o seu problema, porque se você ainda não cresceu, se a sua criança ainda não cresceu, você está olhando para trás. E toda criança que está olhando, toda pessoa adulta que está olhando para trás, chorando leite derramado, reclamando, ou criticando, ou julgando, então tem alguma coisa que ainda não foi vista. Na enfermagem tem aparecido muitas crianças deficientes para eu cuidar. Tenho filhos perfeitos e isso me impressiona um pouco. Talvez você tenha tido situações de pessoas na sua família que não foram aceitas por deficiência, ou que sofreram deficiências e não foram cuidadas, e você está cuidando dessas pessoas por aqueles que não cuidaram. Ou você está linkada, emaranhada com essas crianças deficientes, porque talvez até em outra vida você tenha excluído, né? A gente nunca sabe o que aconteceu, porque nós somos um livro, né? Um livro com muitas páginas. Mais alguma pergunta, gente? A gente está a 2... Eita, peraí. Como é que tá aqui? Ainda faltam 5 minutos aqui. 7 minutinhos pra gente. Então, tem mais alguma pergunta? Você entendeu o que eu falei, Márcia? Que, na realidade, assim, nós não sabemos por quê. E o que quando você trata dessas crianças, o que traz para você isso, né? Qual é a sensação? Qual é a alegria? Ou qual é a tristeza? Ou a que isso te remete? Por falar em trabalho, como faço para atrair mais clientes? Olha, para você atrair cliente, você tem que estar muito bem e muito bem trabalhada, né? Porque nós só podemos, o cliente só chega até você e você só dá para o cliente ao nível que você chegou. Você não vai dar mais do que você tem para dar. Então, se você tem pouco, porque você se trabalha um pouco, porque se você tem crenças e críticas e coisas muito ainda sem trabalhar, sem ser trabalhadas, vai ficar difícil. Porque você afasta as pessoas que estão precisando ser trabalhadas nas crenças ou nas situações que você ainda não trabalhou. Esse é o primeiro passo, tá? E por isso é que eu abri o Curar o Curador. Você vai fazer curso Curando o Curador? Vou, com certeza. Ai, obrigada, Rô, obrigada. Hoje é meu aniversário, gente. Que alegria. Então, vou fazer o Curar o Curador, e o Curar o Curador é exatamente por isso. Para que o curador, aquele que se pretende ser um terapeuta, um facilitador, saia trabalhado nas suas questões mais prioritárias, que é família, que é amor, que é relacionamento, que é dinheiro, as coisas básicas que a gente precisa olhar. Parabéns, parabéns. Passou uma pergunta que eu não consegui pegar, gente. Então, assim, eu vou fazer algumas iniciativas, inclusive eu vou fazer um curso de cinesiologia, vou começar um curso, e eu queria... Obrigada, Kátia, obrigada, Miriam, obrigada, Flávia.
Viva a vida que habita em você. Ah, obrigada, todos nós. Viva a vida que habita em todos nós. É uma bênção viver, gente. Cada hora, cada minuto que você acorda de manhã é uma alegria. Eu tô viva. Eu tenho escolha de viver mais um dia, de fazer coisas ótimas, maravilhosas, né? Para mim, para todo mundo. É um prazer ter todos vocês aqui como meus amigos queridos. Ah, sim, é possível dentro de uma constelação descobrir uma paternidade escondida? Com certeza. Eu já tive várias situações de descobrir, pensando que não era pai e era, e descobrir aquele que achava que era pai e não era, e ela fazia contato com o pai novo, né? Pessoas que não tinham o nome do pai e não foram reconhecidas pelo pai, e o pai reconheceu. Eu tenho, assim, histórias lindas que davam um livro, é que eu esqueço, eu não gosto de ficar guardando. E, assim, uma pessoa que eu não conhecia, que eu conheci num evento, e aí eu disse, não, amanhã vai ter constelação, e ela foi lá em São Paulo, ela era de Palmas, de longe, e aí quando chegou na hora, ela disse, eu quero fazer esse trabalho. E aí ela colocou a relação dela com o pai, que ela não falava com o pai há anos. E foi um encontro maravilhoso entre os dois. De manhã, ela me liga e diz, Helene, eu queria te agradecer, porque eu me reconciliei com meu pai, e meu pai fez a passagem essa noite. Então, ela fez a reconciliação com o pai na constelação, e o pai pôde morrer de madrugada sem que ela chegasse lá. Ela fez uma reconciliação de alma, não de corpo presente. Isso é o de menos, mas essa ressonância quântica é que é tudo. Esse campo mórfico é que fala através desse campo. E é isso que eu queria deixar para vocês, o meu amor, o meu abraço. Vou fazer a cinesiologia online, gente. Vou lançar, já estou mantendo aqui. Nós vamos fazer por... como é que é? Não sei, gente. Tá difícil ainda me acostumar. Nós vamos fazer por via máquina e a gente vai acessar isso tudo e vocês vão entrar. Você acha que devemos buscar esse reconhecimento formalmente? Às vezes sim. Ela teve uma moça que ela fez a reconciliação na constelação e aí ela foi lá para o Nordeste e aí quando chegou lá encontrou com o pai, ele virou para ela e disse, olha minha filha, eu tô em falta com você e eu preciso de dar um nome. E ela voltou com a certidão feliz da vida, uma mulher de 50 anos, feliz da vida, porque agora ela tinha na certidão o nome do pai. Gente, isso faz muita falta, muita falta. Através do Zoom, isso mesmo, gente, obrigada, eu tinha esquecido. Mas nós vamos montar o nosso curso de cinesiologia através do Zoom. E depois, assim que der, nós vamos fazer as práticas, tá? A gente vai marcar para fazer as práticas. Sempre. Obrigada, muito bom te ouvir, muito bom, obrigada, muito bom ter vocês aqui também, gente. Amo vocês, quinta-feira estamos de volta, às 20 horas, aqui no Bate-Canal Taumaturgo Selene Instagram, tá bom? Foi um prazer ter vocês. Eu vou só encerrar, gente, porque... eu queria até cantar um parabéns e pagar uma velhinha aqui com vocês, mas já recebi tantos beijos e abraços aqui que já tá dado. Eu vou encerrar para ver se eu salvo, tá bom? Gratidão, digo eu, Fabiola. Um beijo, 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 beijo em todos. É tão bom ter vocês aqui. Eu fico cada vez mais forte para poder passar conhecimento para vocês. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. E eu quero vocês nos cursos, tá, gente? Vamos fazer um grupo de estudo legal. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês por mais um dia.